Fala pessoal, boa noite. Problemas técnicos resolvido. Vamos começar em instantes nosso Mentor Talk. Hoje como um convidado ilustre para homenagear o Outubro Rosa, as mulheres, as brasileiras. Tânia Gomes Luz, uma das maiores empreendedoras, empresárias e referência de mulher de sucesso que o Brasil possui. É uma honra receber a Tânia aqui. Já já ela vai entrar aqui para eu poder dividir a tela com ela nessa live. Vai ser um bate-papo muito bacana. A gente começou um pouquinho atrasado do horário, mas faz parte. Só vou marcar aqui porque o Instagram derruba em 1 hora, né? Já já a Tânia entra. Chegou. Oi, Tudo bem? tudo bem e você? Tudo ótimo. Deixa eu só arrumar aqui. Eu falo que isso aqui é a vida real pura, né, Tânia? Porque imprevistos e as tarefas tomam conta da gente, né? Então, às vezes é legal acontecer essas coisas para mostrar que eu estou aqui trabalhando também. Se alguém aqui me atrapalhar, vocês fiquem à vontade para mandar um joinha para baixo. Mas e aí, tudo bem? Tudo ótimo. Desculpem pelo atraso. É isso que eu falo, é vida real. Não, assim, hoje o dia foi muito louco. Não sei como é que tá a sua rotina, mas a minha, assim, a impressão que eu tenho é que reunião online e esses compromissos, eles tomam mais seu tempo do que você se deslocar pela cidade. É uma coisa maluca, porque São Paulo a gente perde maior tempo no trânsito, mas assim, as últimas semanas, eu não sei se a gente ganhou ritmo de trabalho também por causa do segundo semestre, mas tá uma coisa meio insana. Não, e a gente está repondo o que a gente deixou de fazer, né? Na verdade, tem muita coisa represada aí de negócios para resolver. Aqui na incorporadora a gente está numa loucura, porque o que a gente tinha que ter lançado de imóveis no primeiro semestre, a gente está lançando no último trimestre. Então, as É. pessoas aqui estão saindo do escritório 9, 10 horas, rotineiramente, e é um termômetro isso para a gente, né? Mas, enfim, muito obrigado por participar. Imagina, é um Uma honra ter você prazer. aqui. Estou super feliz. Eu disse para o pessoal aí no convite da live, né, nos stories, na chamada, que é muito legal ter você e as nossas próximas convidadas nesse mês do Outubro Rosa, né, com um mês muito simbólico para as mulheres, para as empreendedoras, para as mulheres, para as mães, para as empresárias. Eu acho que você é um dos exemplos que resume tudo isso numa pessoa só. E para quem não te conhece ainda, eu queria que, por favor, por gentileza, você se apresentasse, uma breve história para as pessoas te conhecerem. Nada melhor do que a própria pessoa contar. Claro, não, eu sou uma empreendedora por natureza, né? Eu até encontrei hoje uma foto que eu postei de um bar que eu abri aos 15 anos na praia. Então, assim, imagina uma pessoa que abre um bar na praia aos 15 anos, né? Foi uma das loucuras que eu já fiz na vida. Então, assim, empreender tá no meu DNA. E eu sou uma educadora por natureza também. Eu fiz magistério. Eu gosto de ir para a sala de aula, tanto aprendendo quanto é, dividindo conhecimento, porque eu acho que quem acumula conhecimento não faz nada com ele, nem é merecedor do conhecimento. Eu acho que o conhecimento é algo que você recebe para você transferir, né? Assim que a gente constrói um mundo melhor. Então, eu sou empreendedora. Eu hoje tenho a Girl Boss, que é uma consultoria para posicionamento de marcas no digital. Você sabe que é uma coisa que eu amo de paixão. E além da. Eu tô com um projeto novo, não posso falar ainda, mas provavelmente semana que vem eu já consiga falar mais dele.
tô entrando como sócia numa startup, né? Linda, cheia de propósito também. Demorou um pouco para eu achar alguma coisa que me identificasse além da Girl Boss. Então, nas próximas semanas eu venho contar para você. Legal, legal. Sou mãe de cachorro, tenho 3 cachorros que me deixam maluca, né? E eu sou, por natureza, uma pessoa muito direta, né? Acho que você teve nas minhas aulas, você percebe isso. Eu sou extremamente. Eu acho que foi um pouco da minha escola também, porque eu passei por Renault, passei por Nissan, passei por Rede Globo. Pois é. E eu acabei criando um perfil mais firme e mais forte mesmo. Tive startup, né? Tive a 33T4 durante 3 anos, fechei. Não fechei porque o negócio era ruim, nem porque não tinha mercado, nem por nada disso. Foi um desentendimento mesmo entre meus investidores, e aí a gente não conseguiu encontrar um caminho do meio para seguir. Mas eu gosto de dizer que o meu negócio é empreender. Então, o sobrenome que está em mim hoje é muito importante, mas assim, eu tenho noção de que eu já também construí uma história empreendedora por mim mesma. Basicamente isso. Estou fazendo direito, estou terminando o primeiro ano de direito. Sério, assim, e a pandemia foi muito louca, né? Porque eu me inscrevi num curso, eu tô na Embi Morumbi, eu me inscrevi para ir para aula todos os dias, porque eu consegui matar umas matérias e tal. E aí, de repente, eu fui pro EAD. Então, assim, olha que loucura, né? Além de tudo, nesse ano de pandemia, eu tô falando que eu fiz meu primeiro ano de direito completamente EAD, que é uma coisa que eu acho super difícil de fazer, né? Estudar EAD é um negócio muito difícil, gente. Tem que ter muita vontade de estudar, porque não é fácil. Basicamente é isso. Basicamente é tudo isso, né? Eu já sabia, mas aqui você acabou de relatar uma empreendedora muito serial, né? Na verdade, eu acho que você tá sendo até muito humilde, porque na hora que você olha o seu currículo ali, que eu busco ali para preencher as chamadas das lives do Mentor Talk, muito pelo contrário, você tem uma capacidade. Quando eu via você dando aula lá para gente, que fique claro aqui que uma das associações, uma das empatias que eu tive com você foi justamente esse jeito, porque nós temos as mesmas escolas de formação corporativa, essas grandes empresas. Eu acho que formaram grandes profissionais que hoje estão empreendendo ou estão empresariando algo. E, Tânia, eu acho que você há de concordar comigo, é uma geração mais nova, a geração mais nova hoje é muito mimimi, né? Eles foram formados nessa coisa já da coisa digital, na coisa online, e eu vejo nitidamente nos negócios que eu já transitei que as pessoas que foram formadas naquelas multinacionais, naqueles processos seletivos rígidos, mas que, na verdade, era uma peneira fina de conseguir bons profissionais, o pessoal é feito de outra liga. Não discute isso comigo, porque não é questão de achismo, é questão de fato. Na hora que você bota os dois caras na mesma sala, de formações diferentes, cada um com a sua trajetória, o pessoal é feito de outra liga, né? E eu estou trazendo um pessoal aqui, uma das coisas que me incomodou, que me irritou, principalmente nesses últimos tempos, é esse bando de fake de gente que está falando na internet. Hoje qualquer imbecil é CEO de alguma coisa, qualquer cara fala que criou uma startup, você vai ver o cara abrir uma página no Instagram, né? E às vezes o cara está até vendendo um produto digital, um e-commerce, está trafegando, está tracionando gente, pode até estar ganhando dinheiro momentaneamente, mas isso particularmente me incomodou demais, principalmente na pandemia, porque eu vi tanta gente aparecendo e muita gente seguindo. Eu falei, pô, não é possível, eu conheço muita gente boa, né? Você é um dos exemplos que recentemente a gente teve um convívio muito legal. Dentro disso aí que você falou agora, a gente teve a grande oportunidade na Bee Academy, na MBA, de receber vocês ali na turma presencial, e que também é estendida para o EAD, porque a gente tem a oportunidade de ter as aulas ali gravadas. Mas é diferente, eu concordo com você. A coisa presencial ali, o convívio que a gente teve com vocês, não tem como comparar por questão de absorção e por questão de aproveitamento. A gente desenvolveu um relacionamento interpessoal com vocês, se tornou amigo de muito de vocês, e que, na verdade, muitos de vocês a gente olhava nas revistas, nos sites, nas próprias mídias sociais e falava, caramba, né? Tipo, no seu caso, você criou
você passou rápido aí, não é assim. Você criou uma das maiores marcas femininas nichada aí, a 33, 34 Shoes, que foi... Pô, eu como homem, eu já tinha ouvido falar aquilo diversas vezes e um belo dia estava a criadora ali na minha frente e eu falei, caraca, que loucura, é muito conteúdo, né? E aí eu queria começar a entrar no tema do Mentor Talk, né? Que é Uhum. essa importância dos mentores reais nas nossas vidas, né? Você foi uma mentora real na minha vida, na vida da minha turma lá. Todo mundo adorou aquela aula. Você entregou um conteúdo profundo. Você tinha maestria no que você estava entregando, não era da boca para fora, tipo, eu até criei aquele negócio e estou falando em cima disso, mas na hora que você abrir a boca era muito maior. E aí eu queria saber de você essa importância dos mentores, né, nas empresas, nos projetos que você desenvolveu com seus sócios, enfim. Se você puder citar alguma referência de uma pessoa que foi importante como mentor para construir a sua carreira, teve alguém assim? O que você pode contar para a gente? Eu acho que a vida da gente, eu acho que o bom profissional, ele vai juntando mentores pela vida, sabe? Porque o mentor é um cara que ele tem uma experiência diferente da sua. Algumas vezes ele nem tem mais experiência que você, mas ele tem uma experiência muito complementar ou muito diferente das suas vezes. E eu sempre digo, você não consegue ver a ilha se você estiver dentro da ilha, né? Então, o mentor é aquele cara que ele está fora. Então, ele vê o tamanho do problema, ele vê quais as possíveis saídas que existem para aquele problema de uma forma muito diferente de você que está dentro do problema. Então, assim, eu tive mentores excepcionalmente importantes na minha vida, né? Eu tive uma mentora chamada Silvia Zui, que foi uma pessoa que me tirou de uma função de atendente numa escola de inglês, e me colocou numa função de assistente de gerência da Renault, né? E eu brinco que, cara, eu entrei na Renault numa época em que. Ah, Thiago da Clusa entrou aí. Eu trabalhei na Renault numa época em que francês era essencial e você tinha que ter terminado o teu curso superior no mínimo, né? Eu estava no segundo ano da faculdade e eu não falava uma palavra de francês. Até hoje eu não falo francês. E a Silvia me deu essa oportunidade, né? Em 6 meses eu me tornei analista e dali eu comecei a minha carreira executiva. Então, assim, Silvia Zui foi importantíssima na minha vida. O marido dela, o seu Celso, foi um cara incrível também. Trabalhei com ele, né? Trabalhei com os dois em momentos diferentes da minha vida. O próprio Nélio Bilatti, né, que teve um módulo com vocês. E assim, você imagina a minha emoção e a minha satisfação pessoal de ser professora no mesmo MBA que um cara como o Nélio Bilatti? Porque assim, do mesmo jeito que algumas pessoas dizem, pô, a Tânia teve os 15 minutos de fama, criou a 33 T4, não sei o quê. Cara, Nélio Bilatti sempre foi, para mim, um ícone em termos de construção de marca, entendeu? Então, assim, a primeira vez que eu vi meu nome junto com o dele no line-up de professores, cara, fiquei extremamente emocionada, né? Nélio Bilatti me ensinou muito. Assim, é engraçado porque eu construí uma relação em que os meus líderes foram se tornando meus mentores, mesmo depois que eu tinha saído, né, dessa relação de liderado e líder. E eles permanecem na minha vida, né? O Celso, que eu te falei, permanece, o Nélio, eu vejo por aí o tempo todo. E eu gosto disso, né? Eu acho que são essas pessoas que te conhecem na sua rotina, que conhecem o seu pior, mas que também conhecem o seu melhor, que podem te dar conselhos, né? Com um pouco mais de conhecimento do seu comportamento, né? Porque às vezes eu vejo muito, você falou aí, tem muita espuma, né? Eu chamo de espuma, porque é gente que, se você olhar o LinkedIn, não tem história nenhuma para contar, né? E eu sempre brinco da seguinte forma: se você é um bom profissional, não tenha vergonha de pedir para as pessoas que trabalharam com você para darem seus testemunhais, né? Porque eu acho que você forjar um cargo é até possível, mas você forjar o que as pessoas acham efetivamente de você como colega, como liderado, como líder, é mais difícil. Então, pede.
E quando você for escolher um mentor, não tenha medo de ir no LinkedIn e dar uma olhada no que o cara já fez na vida, sabe? Eu tô trabalhando agora nesse momento com consultoria e eu falo muito isso para as pessoas, eu falo, não acredita no que eu falo. Dá um Google no meu nome, vai olhar meu LinkedIn, vai olhar minhas outras redes sociais, porque olha aí, ó, queridíssimo Nélio Bilatti. Eu Tava falei falando de pra você. ele. Não, fiquei extremamente emocionada no dia que eu vi meu nome junto com o dele na grade de professores, porque, cara, é um cara que me ensinou a ser. O Nélio tinha uma frase, quando eu trabalhei com ele, que eu achei que eu trouxe essa frase para minha vida, e tu que me conhece sabe que é assim até hoje. Eu falo, quem cuida do marketing, quem tá ligado ao branding, é o guardião. Não tem o direito de errar, não tem o direito de deixar nada de diferente acontecer com a marca, porque você é o maior responsável por isso, né? Então, e assim, os mentores que passaram pela minha vida e que estão na minha vida hoje são extremamente importantes, né? Eu acho que a gente não se constrói como profissional sozinho, eu acho que a gente não constrói histórias solitárias, né? E então, para mim, mentoria é uma coisa extremamente rica e eu adoro mentorar. Adoro mentorar, porque assim, agora eu parei, né, por causa do Covid, mas eu passava 54 horas com até 150 jovens, né, que você falou da geração Mimimi, para criarem uma startup do zero, de sexta-feira à noite até domingo à noite, né? E eles saíam com um mindset completamente modificado por conta dessa experiência. E eu digo que mentor não é aquele cara que vai te ajudar a resolver problema, mas ele vai te ajudar a ter um mindset mais organizado e mais capaz de dar resultado na sua vida. Entendeu? O mentor que te dá solução não é um bom mentor. Um bom mentor é aquele cara que te pergunta e que não te dá nenhuma resposta, que te deixa pensando em 4 ou 5 opções diferentes. Porque esse é o seu caminho, né? A gente não pode achar que o mentor vai te ajudar a escolher um caminho, mas ele vai te dizer quais caminhos são mais fáceis, quais caminhos são mais difíceis. E aí você escolhe. Não, Construímos uma marca chamada Renault. Maravilhosa. Tá vendo? Ah, cara, isso não tem preço, sério. Um Nélio Bilatti fala isso. Depois eu vou dar print e vou colocar meus stories, porque é muito amor. Eu vou ser redundante aqui. Eu também tive a grata satisfação de conhecer o Nélio uns bons anos atrás, me tornar amigo pessoal, poder convidar ele para participar da MBA, dividir todo esse conhecimento que, na verdade, a gente se conheceu na academia, somos brothers de malhação. E eu falei, cara, você precisa ir lá dar aula pra gente, porque você é um poço de conhecimento absurdo, né? E o Nélio, como todos sabem, entrega a consultoria sênior aí para os CEOs, para os C-levels do mercado. E ele topou, deu tudo certo, abriu o Mentor Talk aqui comigo, foi meu primeiro convidado. Então, assim, realmente é um cara espetacular, mais ainda como ser humano do que como profissional. Sim, sim. E eu acho que uma outra empatia que eu tive contigo foi justamente essa, né? Eu tive uma formação corporativa em 3 multinacionais francesas e tudo que eu aprendi lá eu sou extremamente grato, porque o francês, principalmente, ele tem esse perfil mais robusto de corporativismo, né? E quando você citou aí o lance de saber falar francês, o Nélio teve que aprender a falar francês em 3 meses para assumir a posição que ele tinha que assumir lá. E eu já fiz ao contrário. O meu controller na época, que era o meu chefe direto, quando ele foi me contratar, ele falou que a minha resposta fez o diferencial para poder passar lá na peneira da entrevista. Eu lembro que ele falou assim, você sabe falar francês fluente? Aí eu respondi para ele na entrevista, Tânia. Eu falei, mas espera aí, aqui a maioria das pessoas não falam francês e a matriz também não é em Paris, todo mundo não fala francês. Sim. Então por que eu preciso falar francês? Tem sempre alguém para ajudar, né? Ele falou, cara, olha, eu poderia aceitar esse comentário como uma agressão, mas faz sentido o que você está falando. Eu falei outra, eu imagino que a linguagem oficial, a língua oficial aqui da empresa é o inglês, né? Apesar que eu sei que o francês odeia o inglês e o inglês, né? Ele falou, enfim, você está contratado. Esse cara também se tornou um amigo meu, foi um grande chefe que eu tive, participou aqui comigo também. E eu acho que são essas
situações das nossas vidas, né, que os mentores fizeram a diferença ali. Pessoas abriram portas importantes para nós, óbvio que a gente soube aproveitar, estávamos preparados, né, a tal da sorte, oportunidade mais preparo, né, e nas suas aulas também, eu acho que você deu cinco ou seis aulas para a gente, eu ficava reparando o pessoal, os classmates ali, eu via que muitos, às vezes, não conseguia entender ali o ritmo do que você estava entregando e tal, porque às vezes a pessoa não tem a formação de base que nós tivemos, e de fato você é uma pessoa incisiva, você é uma pessoa direta, mas que também tem um conteúdo poderoso, um conteúdo pesado ali para o pessoal, e eu ficava reparando, eu falava, cara, isso eu tive muita sorte de ter nas empresas, eu trabalhei em 6 multinacionais, né? E para mim entrava mais fácil ali na hora que você estava falando. Então, isso faz diferença na hora que a gente replica essa ideia para o mercado. Então, imagina, a hora que você acabou de falar, que você ficou com 150 pessoas, 150 horas para, em um final de semana, iniciar tipo um hackathon, né? É isso que quis dizer, né? É um hackathon, só que ele é só para negócio, chama Startup Weekend. Então, assim, e não foi tipo, acho que eu me aposentei, eu falo que eu me aposentei, mas eu sempre volto. Mas eu acho que já foram, sei lá, uns 20 eventos desses pelo Brasil. Imagina uma pessoa que consegue pegar um ônibus, porque é um evento que não gera receita para ninguém, tá? Então, os mentores são todos voluntários, né? E imagina você pegar um ônibus em Campo Grande, Mato Grosso. pegar 6 horas de estrada para chegar em Corumbá, para ficar o final de semana mentorando. E não estou mentindo, não, a faixa média, a faixa etária média é 20 a 25 anos, porque é exatamente para a gente fomentar o ecossistema de inovação, né? Eu acho que o mentor ele tem esse papel também, porque no final das contas, a gente precisa entender, e você falou da geração mais jovem, eu não acho que eles sejam tão resilientes e tão plásticos quanto a gente, porque eles vivem num mundo completamente diferente, mas a partir do momento que você entende quais são os botões que fazem essa galera funcionar, você tem pessoas extremamente competentes, muito mais multitasks que a gente, né? Porque eles nasceram com 4 Online. devices, né? TV, celular, o iPad e às vezes um notebook na frente. Então, assim, eles são extremamente multitasks e eles têm uma vantagem que é uma vantagem sobre a nossa geração e sobre a geração dos nossos pais, né? Porque eles conseguiram entender que existe a necessidade de um equilíbrio, né? Então, assim, a nossa geração é uma geração workaholic, né? Os nossos pais não foram essa geração. Provavelmente seu pai chegava em casa às 7 horas da noite, 8 horas da noite, 6h30, 7 horas, estava em casa para ficar com a família, né? A gente foi uma geração que a gente aprendeu que sair antes das 9, 10 do escritório é até feio em algumas, né? Em algumas áreas. Na Renault a gente tinha que sair às 8 porque os seguranças passavam apagando as luzes todas, né? Mas enfim, e aí você entra para o mundo de startup, que é isso. Você não tem horário de entrar, você não tem horário de sair. Mas eles têm esse equilíbrio, né? Eles entendem o equilíbrio. E eles são uma geração movida a uma coisa que a gente falou muito na minha aula, que é propósito. Então, quando você mentora essa geração e você pergunta para eles qual o problema que você resolve, qual é a dor que você está resolvendo com a sua ideia, eles têm uma clareza muito maior, às vezes, que as pessoas da nossa geração, né? Porque a gente consegue fazer negócio de sucesso, né? Mas eles têm a capacidade de criar negócios de sucesso, entendeu? A gente é uma geração intermediária que eles criam e a gente junto consegue transformar isso numa ideia num negócio de sucesso, né? Porque uma ideia sem execução é só uma ideia, né? Então, isso é tão verdade que se você perceber, tem algumas pesquisas que dizem que a idade média do CEO que tem sucesso no mercado de inovação é de 40 a 45 anos, ou seja, já passou da fase da loucura, já está numa fase em que ele é mais equilibrado para tomar decisões e tudo mais, que é a fase que eu tô, você não deve estar ainda, mas enfim.
que é essa fase que você tem maturidade para transformar uma boa ideia num negócio de sucesso. Que é exatamente esse movimento que eu estou fazendo na minha carreira agora, né? Eu olhei uma ideia incrível, falei, eu gostaria muito de fazer parte disso, né? E do lado de lá eu tenho uma ideia pronta, super redonda, que só precisa ser entregue para o mercado certo. Endereçou para o mercado certo, não tem como dar errado, entende? Então a gente tem essa capacidade de ver porque a gente já passou por esses erros, né? A gente já construiu algumas coisas antes e construiu esse conhecimento, né? E você falou, você tem um currículo grande. Cara, eu adoro estudar. Eu não entro num assunto, eu não entro numa discussão, eu não entro numa defesa se eu não tiver amparada por argumentos sérios, sabe? Então, eu acho que é isso um pouco que falta nos mentores que eu vejo por aí, esses pseudos mentores. Eu não acho que são mentores de verdade, né? Eu acho que mentoria é uma responsabilidade imensa, porque você mexe profundamente na vida do outro, né? Eu já tive mentorado que virou para mim e falou, o mentor falou que eu tenho mesmo que vender meu apartamento para botar o dinheiro no meu negócio. Eu falei, você vai viver onde esse negócio não der certo, né? Não é que você não pode correr riscos, mas os riscos precisam ser calculados antes de serem aceitos, né? Então, eu acho que a mentoria é um pouco disso, é você conseguir enxergar onde é que faz sentido você estar e onde é que faz sentido você não entrar, né? Respeitando a jornada daquele empreendedor. Então, a minha grande preocupação quando eu vejo esses mentores que são pseudos mentores, que são só espuma, é que eles não têm nenhum medo ou nenhum respeito pela jornada empreendedora do outro, entendeu? E isso é muito sério, né? Porque para eu te dar um conselho, eu tenho que saber que você pode fazer nada com esse conselho, ou você pode levar esse conselho para casa e transformar esse conselho no orientador da sua vida. É verdade. Depois que eu te entreguei um conselho, depois que eu te entreguei uma mentoria, no que ela vai se transformar não é mais uma coisa que eu posso mudar, mas foi algo que motivou a sua mudança. Então, a responsabilidade do mentor é muito grande nesse sentido, né? Eu concordo em gênero, número e grau. Alguns anos eu trabalhei com marketing multinível, né, pela Herbalife, e ali foi um celeiro de exemplos que eu tive pessoais que a maioria dos caras achavam que eram mentores, às vezes porque tinha ganhado um dinheiro significativo. Eu nunca coloquei isso como parâmetro. É uma coisa que você até... Como que colocaram aquele elefante em cima do poste, né? Então, o elefante está em cima do poste. Quem colocou ele ali? Mas, dentre todos os caras, eu posso ranquear ali um top 5 dos caras que eu mantive até hoje. 10 coisas que eu não faço mais o negócio, mas que fazem parte da minha vida, são meus amigos e, de fato, são caras que tiveram extremo sucesso financeiro, mas foram pessoas que impactaram, por regra, centenas ou milhares de outros caras que seguiram eles ali nas redes e que, de fato, transformaram a vida dessas pessoas. Eu fui um dos caras, a minha esposa, a Jaque, também trabalhava com isso. E, vamos dizer, esses 5 caras que eu tenho até hoje como uma amizade poderosa e mantenho como meus mentores, mesmo à distância, porque os caras têm uma vida louca, né? São caras que tiveram sucesso financeiro, tiveram sucesso como empreendedor e, principalmente, eles mantiveram esse sucesso, né? Porque eles construíram, eu falo que eles construíram construíram pessoas que não só fazem parte da equipe deles, mas pessoas que conseguiram se desenvolver igual ou até mais do que eles, e por isso que eles continuam com essa produção de alta performance. E uma das coisas que você falou aí, eu acho importante, é esse lance, né? Às vezes a gente quer queimar as pontes, mas cuidado com a ponte que você vai queimar, que você pode precisar voltar nela algumas vezes, né? E esse bando de vagabundo que tem na internet, eu falo mesmo, e eu desafio qualquer um vir me encontrar aqui no endereço se for preciso, porque tem moleque e o cara fala isso, vende a sua casa que eu vou mudar a sua vida. Cara, esse cara às vezes acaba com uma família, né? Porque às vezes a mulher do cara que está ouvindo aquilo não sabe a besteira que ele vai cometer. Surgiu
tudo que você pode imaginar hoje em dia, é Forex, Bitcoin, pirâmide do inferno, não sei de onde, e milhares de pessoas. Eu acho o seguinte, muitas são corresponsáveis pelas atitudes que tomam, mas elas ficam ludibriadas com essas coisas, porque os caras têm uma lábia poderosa, os caras têm uma oratória ali muito forte. Eu vi muita gente fazer isso pela internet, na hora que eu ia checar num evento presencial, eu falava, cara, esse cara é um picareta, eu vou pegar esse cara no palco. E uma das coisas que a gente teve de grata satisfação na MBA foi que, em pouco tempo, o Bruno conseguiu reunir ali uma constelação que você fez parte, de pessoas que tiveram sucessos e fracassos reais, mas foram reais, né? Ninguém chegou lá e falou, eu vendi uma ideia e essa ideia me pagaram milhões. Não. Vocês só entregaram história de porrada, de resiliência, de sucesso, de conquista, mas eram coisas palpáveis. Igual você falou, a 33, 34, pô, eu acho que de cada 10 mulheres, 9 conhecem aquela marca. Você fez um brand poderoso. Eu posso te falar, eu não consigo matar 33, 34, você não tem ideia. Assim, juro por Deus, toda semana eu recebo 2, 3 mensagens de pessoas. Mas onde que tá a 33, 34 agora? Você tem tamanco da coleção? Gente, fechou. Faz quase 3 anos que a gente fechou e eu não consigo. Eu falei, eu construí uma marca, mas eu não consigo matar, de jeito nenhum. E é isso, mas é a jornada, né, Rô? A gente tem nada se constrói com pouco esforço, sabe? Eu acho que assim, vamos lá, vamos tirar os pouquíssimos herdeiros que a gente tem pelo mundo. Eu acho que construir uma jornada de sucesso, seja ela ligada intimamente a sucesso financeiro ou não, porque tem gente que a medida de sucesso é diferente para cada um, né? E quanto mais eu me envolvo no empreendedorismo, quanto mais eu falo com outras pessoas, mais eu percebo isso. Desculpa, mas meu cachorro tá atacado hoje, tá? É um Golden meio de lua. E então, assim, para mim, a jornada é muito mais importante do que onde as pessoas chegaram, entende? Porque toda jornada te ensina, né? Tem uma piada que eu gosto muito que diz o seguinte: não existe nada melhor do que contratar CEO que quebrou negócio, né? Porque você já passou por tanta coisa que você é um profissional muito mais completo, né? Tanto que se você olhar fora do Brasil, empreendedores que estão na sua segunda ou terceira ideia de negócio recebem investimentos muito mais fácil, né? Porque a experiência, né, o track record que você construiu, ele é um ativo, né? E é isso que muita gente não entende. E essa coisa que você falou de olhar essas pessoas e perceber que eles são enganação, isso é triste, né? Porque a gente falou tanto na minha aula disso, que o que você tem de mais importante na sua marca ou na sua marca pessoal é a sua reputação, né? É a autoridade que você constrói sobre o assunto que você se coloca como especialista. E essas pessoas, elas se colocam como especialistas num lugar que não pertence a elas, né? É de curtíssimo prazo, porque elas fecham um projeto, entregam pouco do que elas prometeram, e aí seguem para uma outra, né? Eu acho que é uma coisa meio de gafanhoto, né? Que não pensa no amanhã, não pensa nessa construção, né? Assim, vou passar por aqui, vou pegar todos os dinheiros que eu conseguir e vou seguir em frente, né? Isso, cara, não tem propósito uma vida assim, entendeu? É um dinheiro muito, sei lá, muito mal ganho. Eu sempre falo para os meus amigos, para as pessoas mais próximas, eu tenho muito cuidado em ficar passando, vamos dizer, desde dicas até uma mentoria, até uma consultoria pessoal, porque a gente está mexendo com vidas, né, famílias. Então, eu sempre tive muita cautela com isso. E eu acho o seguinte, eu lembro, já falei aqui para o pessoal, a primeira crise que eu lembro, claro, assim, foi a do subprime em 2008, 2009, que eu por coincidência, eu estava morando na Europa fazendo intercâmbio e eu vi a crise chegar antes, num momento pontual. Eu estava morando na Irlanda
E lá para você devolver o carrinho do mercado, você bota a moedinha, né, para o carrinho soltar. E eu via brasileiros lá devolvendo o carrinho para as pessoas que tinham preguiça de devolver o carrinho para poder comprar nesse miojo para comer. Aquilo, né, na hora que eu vi, eu já era supervisor financeiro na época de uma multinacional francesa, e eu fui para lá fazer intercâmbio e já estava com 27 para 28 anos. Então, eu não era a proprietária da maioria que estava lá estudando. E na hora que eu vi isso acontecendo, aquilo me ligou um alerta na cabeça que eu falei, meu, vai dar uma merda isso, principalmente no Brasil, porque se aqui está acontecendo isso, que eles fecharam o mercado lá, né, um protecionismo, consegui emprego formal lá, que ela falava, pô, você é brasileiro, eu tenho que primeiro contratar um irlandês, se não der, depois um europeu, se não der, talvez você. Então, esquece, você não vai conseguir. E aí, beleza, eu fiz o curso, viajei bastante lá, acabei voltando para cá, consegui um emprego melhor, deu tudo certo. Mas eu lembro direitinho dessa situação e realmente foi uma crise tão ruim ou pior do que essa que está acontecendo, que essa foi causada por uma questão sanitária, uma coisa de saúde, né? Mas por que eu estou falando isso? Porque eu sempre falo para os meus amigos, desde esse exemplo que eu tive de 2008 e 2009 profissionalmente, que é o seguinte, cuida sempre mais de você do que de seus negócios, porque tudo é transitório, menos você. Até a gente né? Porque uma hora você morre, mas enquanto você está vivo, você tem de mais precioso a sua reputação. A sua reputação, a sua mente, a sua psico, a sua família, o seu bem-estar, o seu corpo fisicamente. E eu, agora, recentemente, com essa crise que pegou todo mundo de calça curta, né? Na hora que baixa a água, a gente vê quem está pelado, eu falo. E muita gente, de novo, ou ainda não estava preparado para enfrentar essas coisas extraordinárias que acontecem. Pô, de tempo em tempo tem essas crises grandes, mas você vê que o cara... A economia precisa. É cíclica, né? Mas o cara não está ali preparado. Nunca ninguém... Eu digo assim, o cara não tem ali um fortalecimento para passar por isso. Não estou falando só de caixa, de situação financeira. Estou falando principalmente cabeça do cara. Eu estou vendo muita gente dando pau. Muita gente. Gente grande, inclusive. Aí você fala, porra, mas você... Cara, mas eu falei para você algumas vezes que isso poderia acontecer. Porra, mas veio uma crise de um vírus para o mundo. Tá, mas você acha que não vai acontecer de novo algo parecido? Então, assim, isso que você falou, a gente está fechado, porque tudo é transitório. O negócio, o projeto, o dinheiro, os sócios, mas você fica. E vai vir outra porrada, vai vir os louros também, né? Mas vai vir outra porrada. Eu queria que você pudesse falar pra gente esse negócio que você criou agora um pouco mais do Girl Boss Consulting, o nome já é poderoso, né? E linkar o que você quiser com essa importância do mercado cada vez mais focar nas mulheres, né? Porque eu acho que vocês são muito mais multitarefas e muito mais produtivas do que a gente por questão de ser de você, ouvir de você seria bem legal. Eu acho que é complementar, né? Eu acho que tem um livro que eu gosto muito. Deixa eu ver se ele tá aqui. Peraí. Roubaram o meu livro daqui. Depois eu te falo. Hã? Não, esse livro ele não gostou. Ele não gostou. Mas foi um livro que a própria Gisele me indicou. Depois eu vejo e te falo qual é. Mas ele fala exatamente... Ele fala exatamente disso, né? De características femininas e masculinas em gestão de negócios. Então, assim, a Girl Boss, eu acho que depois que você fica a primeira vez à frente do seu negócio, né? Você perde o medo. Eu digo que a 33T4, ela me transformou numa outra pessoa, né? Porque até a 33T4 eu já tinha sido sócia em outros negócios minoritários, eu já tinha sido diretora de planejamento estratégico, mas eu sempre era uma pessoa de bastidores, né? A 33T4 me levou para o palco, me fez ganhar prêmio de empreendedor do ano, sabe? Me fez ir para Globo News, me fez ir para programa da Ana Maria, da Fátima Bernardes ao vivo no Rio de Janeiro. Então, assim, experiências que eu jamais imaginaria que eu fosse capaz de viver, né? Por isso que eu digo que a jornada é tão importante ou mais importante do que a chegada, né?
E a Girl Boss, ela veio depois da 33 e 34, porque eu percebi muito claramente que os pequenos e médios empreendedores brasileiros, eles têm medo da palavra branding, né? Eles têm medo de falar de construção de marca. Eles falam de tudo, né? Falam de produto, falam de mercado, mas não falam da construção da marca. E a construção da marca é uma das coisas mais especiais que você tem. Eu brinco, mas na minha aula eu falo isso. Eu acho que quando você abre seu CNPJ, você tem que também estar com seu manual de marca pronto, né? Você tem que estar com tudo organizado para você entender quem é aquela. Porque quando nasce uma marca, está nascendo um ser, né? Vivo, orgânico, que vai crescer, que vai se modificar, que vai ter, sei lá, vários braços, várias pernas, mas que a gente não sabe o que vai ser ainda, né? Nasce um bebezinho e a gente vai ali meio que construindo esse bebê. E aí eu percebi que muitas marcas, né, pequenas e médias, não tinham esse conhecimento do que é uma brand persona, né? O que é uma brand voice? Como é que eu construo a personalidade, né? Como é que eu faço a promessa da marca? Que são coisas simples, não tem nada sofisticado nisso. E partindo disso, eu falei, cara, eu quero criar um negócio que ajude essas pequenas e médias empresas a fazerem esse tipo de transição, né? Eu tenho um nome que eu não sei nem por que é esse nome, né? Não tem nenhum storytelling, não tem uma narrativa por trás. E vão, tá bom, mas de onde veio? Como é que começou a sua vontade de fazer vestido para boneca, ou fazer boneca negra, ou fazer, entendeu? Sempre tem uma história. Eu falo que todo negócio nasce de uma história, né? Então, e eu sempre tive essa vontade de tornar isso um pouco mais democrático. Então, como é que eu fiz isso? Eu criei a Girl Boss, a gente é extremamente democrático em preços, a gente é extremamente democrático em formato de trabalho, exatamente para conseguir atingir mais gente desse mercado, né? E a grata surpresa foi que, assim, nosso grande objetivo, na verdade, é pegar uma marca e fazer com que essa marca tenha uma presença digital bem construída, né? Então, tenha faça uma composição de conteúdo certo, mas também tenha uma semântica que faça sentido para o público dela. Para mim foi o inverso, né? Porque a 33 T4 estava andando num ritmo normal, e aí veio a pandemia, né? Veio a pandemia, eu saí de um ritmo que eu fazia 60 viagens por ano para nenhuma viagem, né? Dia 13 de março, eu cheguei em casa da minha última viagem, eu falei, agora eu só saio de casa quando a gente tiver alguma saída para essa crise humanitária. E as coisas evoluíram de um jeito que, assim, os meus negócios aumentaram muito nesse período de pandemia, exatamente porque a gente tem uma avalanche de empresas entrando no digital e elas não sabem direito como fazer isso, né? E errar no digital é muito mais doído e é muito mais caro do que errar no offline, né? Então, assim, não é espuma, mas quando eu vejo uma plataforma falar que vai dar 100 mil lojas gratuitas, me acende uma luz vermelha gigante, né? Porque são 100 mil empreendedores, não empreendedores de oportunidade, mas empreendedores normalmente de necessidade, ou seja, perderam seu emprego, que não tem o que fazer, descobriram que tem uma vocação empreendedora ou decidiram que é a única coisa que dá para fazer e que vão entrar na internet, né? Mas que não entendem todos os processos que tem por trás de um e-commerce. Então, você não entende de logística, não entende de meio de pagamento, não entende de devolução. Então, você imagina o que a gente vai ter de mercado daqui a 8 meses, 10 meses? A quantidade de gente mal atendida, de produto que não foi entregue, de processo espalhado pelo Brasil. Só quem já teve à frente de um e-commerce sabe o que é você receber um aviso de processo no Amapá, entendeu? Você vai fazer o quê? Você vai pegar seu advogado e mandar para lá ou você vai pagar um advogado local? Porque de algum jeito você precisa se defender. Então, assim, são 100 mil empreendedores que nunca fizeram isso antes. E que ninguém está dizendo para eles como é o jeito certo de fazer. Estão fazendo assim, falando, tá, vai lá, Rodrigo, ó, esse livro aqui é de física quântica, mas eu tenho certeza que você vai conseguir construir alguma coisa a partir dele, entendeu? É isso que estão fazendo. Então, eu tenho uma grande preocupação de como é que vai ser o comportamento dessas marcas todas, né? Porque, para mim, atrás de cada uma dessas 100 mil lojas tem
uma marca, né? Nasceu uma marca. E como é que vai ser a relação das pessoas com marcas no Brasil daqui para frente, né? Porque a gente vai ter uma série de pessoas que não sabem lidar com esses consumidores digitais, porque a gente é muito mais exigente no digital, né? A gente é muito mais escandaloso no digital. A gente conta para muito mais gente no digital quando a gente é mal atendido. Então, a Girlboss veio muito para isso. Infelizmente, não é um modelo escalável, né? Porque eu tenho minhas horas homens que são limitadas, ó, tipo, 9 horas da noite, eu atrasei 20 minutos na conversa com você, porque estava trabalhando. Mas eu sinto uma profunda preocupação no que a gente vai ter de mercado pós-pandemia em relação a digital branding no Brasil, sabe? E porque a gente está construindo essa história desse jeito, assim. Não, com certeza. Virou um modismo agora, né? E eu sei o que você está falando, inclusive gente grande fazendo essas promessas aí. E uma coisa que eu sempre questiono às vezes as pessoas me falam, cara, o que você acha disso? Eu falo, cara, ó, deixa eu te falar, eu não tenho know-how nenhum nisso, mas eu tenho o telefone de quem tem. Se você quiser, né, no caso, o branding, aí eu direciono para a Tânia, o inovação eu passo para o Marcos Batista, propósito de cultura organizacional, vocês vão pagar um passe alto, mas eu passo para o Nélio. Mas assim, se o pessoal ficar indo nesse oba-oba desses caras que estão criando essas promessas, esses achismos aí, muita gente vai quebrar a cara com certeza. E aí eu acho que o mercado, né, Rodrigo? No final das contas, o mercado Os caras não estão nem aí. Eles mudam o CNPJ, muda a carinha, botam outro Zé Mané lá para ficar na frente do negócio. De novo, eu vi muito isso acontecer com as empresas de multinível de venda direta, né? Tudo era uma esperança para as pessoas. E era isso, às vezes fala, meu, que marca é essa? Eu nunca ouvi isso na vida. Ah, foi criada ali no quintal, tem um storytelling bonito que a família fala, você conversa fiada, rapaz. Você vai. Quanto você botou nisso aí? Só 10 mil. Você tá louco? Mas da onde que veio isso? Ah, o meu amigo do amigo do amigo. Aí eu falava, alguém teve sucesso nessa porcaria? Não, tá tudo quebrado, mas a Big Picture tá prometendo que vai dar tudo certo. Aí eu, não vai, não vai. Então, assim, de novo, lá no curso com vocês a gente viu histórias reais, construídas com muito sacrifício, muito... Pô, a história do Janguier, do próprio Janguier, é muito fácil ver o cara onde ele está hoje. Mas na hora que ele abriu a boca lá e contou, na Paraíba, lá em Pernambuco, 50 anos atrás, eu falava pro pessoal assim, ó, alguém passou por isso aqui? Vamos falar real. Eu não passei, eu estudei em escola particular a vida inteira, em escola de bom nível, eu tive tudo do bom e do melhor, mas também não cheguei a virar bilionário igual esse cara. Mas não vem falar que a gente teve essa infância aí. Não vem falar que a gente com 15 anos montou... um bar na praia. Tinha 15 anos, eu estava no primeiro colegial pensando em passar na prova. Então, assim, eu me coloco numa questão, numa situação de realidade e eu faço ele comparativo. Eu falo que no meu caso eu tive uma trajetória linear. Eu terminei o colegial sem querer, eu não sabia o que eu estava fazendo, acertei na matéria da faculdade, fiz administração comércio exterior, aí ingressei em boas empresas, transitei ali na administração com finanças e controladoria, deu tudo certo. Aí, aos 30 anos, eu conheci a minha esposa e ela me abriu um mundo aí de poder empreender, de entrar numa empresa boa, onde eu, de fato, conseguiria ser altamente capacitado, que eu falo de boca cheia, que a Herbalife, eu peguei a geração dela, que os caras davam treinamento de alto nível, de fato, de venda, de administração financeira, de personal finance, de personal style. Então, assim, os caras formaram a gente bem. Um pouco depois, a empresa começou a ter problema de faturamento, aí os caras largaram a mão, e aí quem continuou tocando aquilo foi a bancarrota, mas eu ainda dei sorte. Então, eu transitei para o mundo de empreendedorismo, depois virei sócio de um escritório de planejamento financeiro. Assim, tecnicamente deu tudo certo. Então, eu falo, pô... Não é só tecnicamente, Rô. Você tem uma coisa aí que você não tangibiliza,
mas que faz a É, diferença na sua carreira. Você é um homem branco, hétero, classe média. com Isso certeza, muda completamente o cenário da sua carreira. com certeza. Isso muda completamente as oportunidades que você teve, isso muda completamente os salários a que você teve acesso, ao nível educacional que você chegou, entende? O que a gente tem é 52% da população brasileira são mulheres. Mais de 50% dos empreendedores são mulheres. Mas elas recebem, se a gente Menos. estiver falando do mercado de startup, 3% dos investimentos são dirigidos para startups que têm mulheres no, como fundadoras. Então, assim, para mim, é aquele desenho em que a gente tem uma escada rolante dos homens subindo e uma escada com degraus gigantes para as mulheres e para as minorias, é o que efetivamente acontece no mercado. Então, a sua história é a história de sucesso e não tem nada de pejorativo nisso. Não estou fazendo uma crítica a você nem a seus pais. Eu acho que a sua vida foi essa oportunidade, né? Mas ela é o reflexo do que a gente tem na sociedade, né? Que é Uhum. um número muito maior de oportunidades para os homens que se encaixam nesse perfil, né? Alto. Então, você sabe que homens altos, brancos, héteros ganham mais que homens baixos, héteros, Sim, entendeu? Então, a gente tem aí uma série de questões que não são tangíveis na sua história e na minha história que fazem a diferença, né? Eu tenho certeza que se eu fosse um homem à frente de um negócio que não fosse a 33T4, eu não teria tido as frustrações que eu tive com um empreendedor, com um investidor, entende? Porque eu sei que ah, todas as ações dele eram ações machistas, entendeu? Assim, eram endereçadas ao machismo com que ele cresceu e que ele se adaptou. A grande diferença é, você é um cara que, apesar de todas essas vantagens, né, que a tá. vida te trouxe, você consegue ver que outras pessoas precisam do seu apoio e que Uhum. esse mercado só vai ficar melhor se a gente tiver um pouco mais de diversidade, né? Então, chamar mulheres para conversar sobre negócios é isso, né? Porque, assim, eu brincava que eu era cotista, né? Há 3 anos atrás, quando eu ia falar de empreendedorismo, e as pessoas me convidavam para falar de empreendedorismo feminino, eu falava, caralho, eu não sabia que empreendedorismo tem gênero, mas eu ia mesmo assim, né? Porque de uma forma ou de outra, as pessoas precisavam antes me conhecer para saber que eu estava à frente de um negócio e que eu gostava de falar de negócios, né? Então, quando a gente tira esse véu, né, do gênero, a gente percebe muito claramente que o equilíbrio da sociedade e o equilíbrio do nosso país, ele está exatamente nisso, na gente entender que são histórias diferentes, mas que quem tem uma história mais privilegiada pode, né, com ações muito pequenas, abrir esses espaços para pessoas que não tiveram todas essas oportunidades, né? E é assim que se constrói, né? O lugar de fala, ele é o lugar de fala de quem tem esse direito, mas o lugar de escuta, quem pode dar é quem tem o privilégio, né? Então, acho que é muito importante a gente entender isso, que histórias de sucesso, elas são construídas com o que você falou, com muito trabalho, muito suor, muita dedicação, mas a gente tem um gap aí que a gente, como sociedade, a gente, como gente civilizada, tem que conseguir diminuir aos poucos, sabe? É triste você ver mulheres extremamente competentes que não falam dos seus negócios porque não têm oportunidade de falar do seu negócio, né? Eu tive um evento que eu fui, ai meu Deus, uma cidade em Minas Gerais, como é o nome? Não vou lembrar, não lembro o nome da cidade. Mas que era um evento para mulheres e elas me convidaram, você vem contar a sua história de sucesso. E eu falei para elas, eu falei, esse ano eu vim contar a minha história de sucesso. Mas no ano que vem eu quero ser convidada para ouvir as histórias de sucesso de vocês, tá? Porque tem que ter mulheres que têm histórias de sucesso lá, entendeu? A gente só precisa trazer essas mulheres pro holofote, tem que trazer essas mulheres pro palco e parar de dar voz para a espuma, entendeu? Independente do gênero, mas agora eu vou ser bem incisiva, eu acho que a gente tem mais espuma homem, não sei se é porque vocês são mais corajosos, do que espuma mulher, entendeu? Então, assim, se a gente der menos espaço para espuma e apoiar mais mulheres que estão à frente de seus negócios e tem uma entrega bacana para mostrar, eu acho que o mundo vai ficar um lugar melhor, sabe?
Não, uma das coisas que eu quis com essas lives com vocês, aproveitando esse mês do Outubro Rosa, que está tendo essa ênfase, né? Mas que não deveria ser sempre. Eu sou suspeito porque eu comento lá em casa que das duas famílias agora só vai restar eu de homem na família inteira. Então, os pais morreram das duas famílias, o avô da minha esposa está com 94 anos, ele já me falou, meu, você vai ficar com essa responsabilidade, só tem mulher na família inteira. Então, assim, a vida inteira eu fui criado rodeado ali, a minha mãe como o meu maior exemplo. Hoje eu tenho a minha esposa, que é minha sócia de vida ali, a pessoa que eu mais torço para dar certo. Eu acho muito legal isso. Eu via isso entre vocês também, nessa relação dessa retroalimentação de ajuda. E o ano passado até cheguei a te convidar, acho que o time estava mais corrido, a Microsoft criou um fundo de investimentos da We Ventures justamente para... eu fui um dos embaixadores lá no início, para convidar as mulheres, o fundo especificamente para investir em projetos femininos, que tem uma mulher à frente do negócio ali, com no mínimo uma porcentagem significativa do negócio, mas que tivessem um apelo, uma escalabilidade e que fosse disruptivo. Mas eu ouvi do Franklin, do COO da Microsoft aqui, inclusive aqui na frente de onde eu trabalho, a gente desenvolveu uma amizade muito bacana. Ele falou, Rodrigo, por ter uma filha, saiu da boca dele na inauguração do evento, com um canal aberto e tudo. Por ter uma filha em casa, eu vi que o mercado é injusto. E eu bati firme para a Microsoft criar um fundo e eu encabeçar isso especificamente para as mulheres. Falei, cara, isso é maravilhoso. Aí ele falou, eu estou te convidando como homem para ir atrás das mulheres e convidar para elas receberem um investimento e participar do processo. Chamei vocês, um monte de gente. Agora já posso de novo, agora já tem negócio para mostrar. Vai ter outra rodada, a gente coloca assim. Então, assim, essa live e esses exemplos da sua trajetória, desses cases de sucesso, né? Mas que não é um sucesso fácil, você está deixando bem claro aqui. A Gisele vai falar na quinta-feira com a gente, a cofundadora do Reclame Aqui. Depois, a semana que vem, vai ter outros exemplos. Eu quero trazer isso porque é importante. E você tem total razão em tudo que você falou. Para a gente é mais fácil, sim. No dia a dia aqui, a gente vê que é mais fácil, sim. E as multinacionais que eu trabalhei, eu não via 3 pessoas, 3 gêneros sempre. Eram pouquíssimas mulheres, pouquíssimos negros e pouquíssimos ou nenhum homossexual. Quando o cara era, ele não falava nada. E eram empresas, assim, gigantescas. Então, assim, eu vivi 22 anos de carreira vendo isso aí, tá? Tô concordando contigo. A gente está entrando aqui nos minutos finais. Sim. Como eu imaginei, foi um bate-papo muito rico, muito legal. Você é uma pessoa extremamente gente boa, assim, a gente teve uma empatia ali nas aulas. Eu falei, eu tenho que convidar ela para participar desse negócio e para ser mais uma voz aqui para as mulheres, principalmente, desenvolverem seus projetos, sim, e contar com os homens de casa, porque tem que ser muito homem para poder ajudar a mulher a ter sucesso na vida e não ofuscar. Eu tento fazer isso em casa sempre. Parece que está dando certo, porque ela... Não, tem espaço para todo mundo. E é assim, é incrível. Casais que se apoiam. Eu tô casada há 15 anos. Legal. Com o Thiago. E ele é o amor da minha vida. Eu sei que eu vou ficar a vida toda casada com ele, mas se tem um conselho que a gente dá, é sempre o seguinte: casamento feliz tem 3 vidas. Não são 2 vidas que se juntam, né? Tem a sua vida, sua esposa tem a vida dela e vocês têm uma vida juntos. Então, assim, incentivar o outro a ir atrás dos sonhos faz parte do meu papel como esposa e faz parte do seu papel como esposo, né? Então, e é esse incentivo que faz com que a gente faça um mundo melhor, pelo menos ao nosso redor, entendeu? Então, acho que... E o Nélio mesmo, assim, de novo o Nélio, mas uma vez a gente estava ajudando no orfanato, onde ficam os velhinhos. Asilo. Um asilo, e aí ele disse o seguinte, e a gente queria fazer uma ação em outro lugar, né? E ele falou, não, esse asilo é onde? Esse asilo é do lado da Renault. Então a gente vai ajudar primeiro no quintal de casa. Depois que o quintal de casa estiver arrumado, a gente sai para fazer outras coisas.
Show de bola. O Instagram mostrou aqui, falta 15 segundos. Então, Muito obrigado. Eu vou deixar... beijo, Rô. Manda para todo mundo que puder. Depois, quem não assistiu, assiste que eu vou deixar gravado. Beijão, Pode viu? deixar. Um beijo. Beijo, Beth. Entrou rapidinho, já tá saindo.